Olá, tudo bem? Me chamo Leonardo Souza Boaventura, junto com meus colegas Nicolas Barbosa Secato e a Raíssa Mariano Silva Guiar. Nós realizamos aqui mais uma experiência na matéria de E301, Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica. Um pouco de contextualização nesse experimento. Eu gostaria de falar um pouco sobre a quantização de energia. Ela foi mais ou menos ali no século XIX, os cientistas estavam se debruçando sobre o problema do corpo negro, né? E o problema do corpo negro ele estabelecia que uma dada frequência de emissão acontecia um resultado assim que não correspondia com a realidade, ou seja, o corpo negro era as equações até o momento conhecidas indicavam que o corpo negro ia emitir energia infinita. Isso ficou conhecido como uma catástrofe do corpo negro. Então, claramente havia um problema na interpretação física ali da emissão de radiação do corpo negro. E o problema seguiu em aberto até o final do século XIX, né? Quando Max Planck propôs uma solução, a princípio teórica, para esse problema, onde ele presumiu que a radiação eletromagnética ela seria emitida de forma discreta. Então, ela não seria emitida de forma contínua em pacotes de energia que ele denominou quanta, né? Quantum. A quantidade de energia de cada quantum é dada segundo a equação de Planck. Então a gente tem que a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência do quantum. Ok? Bom, nesse experimento, a gente sabia que a energia emitida pela luz ela depende da frequência, né? Segundo a equação que eu já mencionei anteriormente. Ou do comprimento de onda também pode ser feita a análise em relação ao comprimento de onda. Mas no sistema mostrado segundo a figura, a gente observa que a imagem correspondente vai ser formada para cada comprimento de onda, né? Isso vai ser denominado uma linha espectral. Isso acontece porque cada frequência de luz ela vai possuir um índice de refração diferente ali dentro do material do nosso prisma. Então, o conjunto de linhas espectrais ela vai formar um espectro luminoso, várias linhas não em contínuo, né? Mas numa representação discreta de linhas espectrais. E a gente deseja observar esse espectro luminoso para uma dada fonte de luz, a fim de obter as características do elemento ali da fonte, né? Seja o prisma, grade ou a própria luz. O espectro eletromagnético das substâncias, né? Falando um pouco sobre ele, a gente, para exemplificar esse conceito de quantização de energia, posso trazer aqui o, o experimento com diferentes tipos de lâmpada, né? Então, diferentes materiais, quando excitados, os elétrons de sua camada de valência, a camada eletrônica de valência, eles vão absorver energia e liberar essa energia numa certa frequência. E essa frequência é muito particular em relação a cada elemento. E assim, por exemplo, a gente pode identificar uma amostra, a gente pode identificar composição de estrelas ou corpos celestes, tá? Então, a gente pega essa luz, por exemplo, no nosso caso, no experimento, a gente tinha uma lâmpada, e aí o que a gente fazia? A gente pegava a luz dessa lâmpada e decompunha ela, fazendo-a passar por um prisma, né? Então a gente conseguia separar os diferentes espectros luminosos, que nem está representado na imagem ao lado. Então, cada elemento vai ter uma diferentes raias de excitação eletrônica que vão ser muito características desse elemento e vai funcionar como uma impressão digital para a identificação desses elementos químicos. Muito bem, seguindo adiante, aqui a gente tem fotos das três lâmpadas que nós tínhamos disponível em laboratório, muito bonitos, muito interessantes. A gente tinha aqui uma lâmpada de mercúrio, num tom mais azulado, uma lâmpada de vapor de água, num tom mais róseo aqui, e uma lâmpada de nitrogênio com uma coloração mais alaranjada. Os nossos experimentos foram realizados com a lâmpada de mercúrio, mas também nós tiramos algumas fotos e com as outras lâmpadas de vapor de água e nitrogênio a fim de trazer aqui na apresentação. Muito bem, a primeira parte do experimento correspondia no cálculo da abertura do nosso prisma. Tá?
Então, nós utilizamos a lâmpada de mercúrio, como eu mencionei, ela foi apoiada no suporte da fonte e foi aplicado um LDP nessa lâmpada. Então, nós focalizamos a imagem com a fenda ali na luneta de análise e com o colimador, e em seguida nós colocamos o prisma ali com a quina dele bem alinhado ali com a entrada do feixe de luz, tá? Segundo esse esquema aqui na figura 2. Então, nós utilizamos um ângulo de referência ali no nosso próprio equipamento, anotamos o ângulo de cada reflexão no feixe no prisma, onde nós estamos girando a luneta para coletar cada uma dessas medições, e obtivemos um ângulo entre as reflexões de cerca de 136 graus. Tá? Então, o ângulo do prisma é dado como metade desse ângulo azinho, e isso rende para a gente um ângulo de 68 graus. Nós sabemos que o prisma, sendo composto por um triângulo equilátero, ele vai ter um ângulo ali de 60 graus, que rende para a gente um erro de aproximadamente 13%. Tá? Muito bem. Seguindo adiante, agora nós partimos para a parte do ângulo de desvio mínimo. Então, depois nós rotacionamos o prisma de forma que o feixe de luz incida sobre uma das faces e não sobre o vértice do prisma. Tá? Então, nós utilizaremos a luneta para conferir o raio refratado. Nesse tipo de montagem, a gente observa que as linhas mais intensas do espectro de emissão eram cores no vermelho, amarelo, verde e azul, segundo eu vou trazer uma foto no próximo slide. A partir do ângulo de referência que nós medimos ali no nosso equipamento, como vocês podem ver ali na direita, determinamos que o ângulo de desvio mínimo, esse delta-min, para cada linha do espectro de emissão seria, segundo está aqui descrito no slide. Então, para o vermelho, um ângulo de 77 graus, para o laranja, um ângulo de 76, para o verde, um ângulo de 76 também, e para o ângulo de 75 para o azul. Ok? E a gente tem aqui uma foto, melhor, esse é um vídeo das linhas espectrais que nós obtivemos. Então, vocês conseguem ver um azul, uma verde, uma amarela, e a gente capturou a linha vermelha mais intensa. Vocês conseguem ver que existem outras raias mais finas entre elas. Tá? Partindo agora para o índice de refração, a partir do ângulo de desvio mínimo, nós calculamos o índice de refração, esse n lambda do prisma, para cada comprimento de onda lambda, a partir de uma equação que eu pus aqui, desenhei no quadro. Então, a gente tem que um n lambda é igual a um seno do Azão sobre 2, mais o delta min sobre 2, tudo isso sobre o seno de Azão sobre 2. Então, para cada cor do nosso espectro, nós obtivemos os seguintes ângulos de refração. Então, 1.517 para o vermelho, 1.525 para o laranja, 1.525 para o verde e 1.535 para o azul. Todos esses resultados fazem sentido, porque a gente tem um maior desvio para o azul e um menor desvio para o vermelho. Tá? E o nosso índice de refração do vidro, o material do prisma, né, que compõe o nosso prisma, é de 1,52. Então, todos os nossos resultados estão ali dentro de uma margem que faz sentido. Muito bem. Partindo agora para a parte do experimento na rede de difração, nós substituímos o prisma, né, por essa rede de difração com 100 linhas por milímetro. E como atravessamos essa rede de difração, a gente obteve esse efeito aqui das fotos, como vocês podem ver. Muito bem. Agora falando sobre a espectrometria da rede de difração. Tá? Os ângulos de desvio, para calcular esse ângulo de desvio, nós utilizamos uma metodologia igual, né? Com o prisma. Então a gente obteve um ângulo de desvio diferente para cada linha do espectro. Assim, foram obtidos os seguintes ângulos de desvio para as seguintes linhas: o 4.5 para o vermelho, 4 para o laranja, 3.5 para o verde e 3 para o azul. Eu mencionei que o azul teve o maior desvio, mas, perdão, o azul teve o menor desvio. Bom, correções feitas, a gente parte agora para os cálculos da espectrometria da rede de difração. A gente tem a nossa constante de rede de difração,
E como vimos anteriormente, né, as redes de difração é válida a seguinte relação de n vezes lambda, delta seno θ, onde n é o número de pontos claros a partir da luz difratada, o lambda é o nosso comprimento de onda da linha de espectro, o delta é o valor de constante de rede que tem anotado ali no nosso equipamento, na rede, e θ é o ângulo de desvio obtido anteriormente. Então nós sabemos que o comprimento de onda é um ângulo de desvio na linha verde, são de 546,1 nanômetros e 3,5 graus, respectivamente. E que os ângulos obtidos foram para o primeiro múltiplo de pontos, então nós utilizamos um n igual a 1, a gente obtém uma constante de rede de, tá aqui os cálculos no slide, 8,945 vezes 10 a menos 6 metro. Tá? O valor obtido para a constante de rede foi próximo do esperado, que era 10 vezes 10 a menos 6 metro, dado que a rede de difração tem 100 linhas por milímetro. Tá? Então, novamente, nossos resultados experimentais tendo ali uma validade, estão próximos do que a gente esperava. Agora, analisando comprimentos de onda, né? Assim, quando os nossos ângulos obtidos pelo primeiro múltiplo de pontos claros, nós obtínhamos o n igual a 1, vale ressaltar, o n igual a 1, porque ele era o nosso ponto claro mais nítido, tá? Poderíamos utilizar o n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, mas ficaria mais difícil de visualizar as linhas ali no nosso equipamento, tá? Então, nós utilizamos o n igual a 1, a constante de rede obtida foi o 8,945 vezes 10 a menos 6 metros. Então, assim, nós podemos obter o comprimento de onda de cada uma das 4 linhas observadas no espectro a partir da equação seguinte. Né? Então, a gente tem lambda vezes delta seno θ sobre n. Tudo isso, esses cálculos rendem para a gente, para cada uma das cores, o vermelho de 701,84 nanômetros, o 624 nanômetros para o laranja, 546,10 nanômetros para o verde e o azul com 468,16 nanômetros. E os nossos resultados fazem sentido. Se você analisar o espectro da luz visível, você vai perceber que, de fato, o vermelho está ali na faixa do 700, 740 até os 625, então faz sentido o nosso resultado de 701 nanômetros para o vermelho, tal qual o laranja, que está ali na faixa de 125 até o 590 nanômetros, bem como o verde e o azul. Bom, com isso eu encerro minha apresentação. É isso.